Fala pessoal do Gabarita Gel, olha eu aqui, geografia, para falar de química. Claro que não, né gente? Química para mim é regra de 3 e pilha. Começou a colocar CH2+, cara, vira uma bagunça na minha mente. Não entendo nada. Claro, tem uma parte da química ambiental que eu sei um pouquinho. Por isso que eu chamei ele, a lenda urbana da química, professor Vini, para falar com a gente dela da química. Química salva, química não está na prova para te atrapalhar, né, Vini? É isso mesmo. Fala pessoal, tudo bem? Prof. Vini aqui na área. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre química. Muito obrigado, Jean, pelo convite. Então, bora lá. Cara, a FUVEST é uma prova que muitos querem ir bem para ingressar na USP. E temos a bendita prova de química. Sabemos que física e matemática, a prova é puxada. A química é puxada mesmo? Né? O que mais cai? Qual é o conteúdo que mais aparece? Então, Jean, o que eu venho observando nos últimos anos, essa nova tendência dos vestibulares hoje em dia, é que a química ela vem sendo a ciência exata menos exata do trio. Matemática, logicamente, tem muitas contas, a física também tem ali a sua parcela de conta, agora a química, comparada com as três, acaba tendo um pouquinho menos de conta, mas isso não tira a sua dificuldade. Química tem muita coisa para você saber. Então é muito comum que a galera acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade com química, apesar de ser uma matéria super legal, super divertida. Quando a gente fala em conta, falando em química, muitas pessoas associam muito a regra de 3 porque um tópico muito comum da química nos vestibulares é a estequiometria. A estequiometria a gente resolve com regra de 3, entende? Tá, então essa bendita regra de 3, ela vai estar presente na prova. Muito provavelmente. É quase que mandatório nos vestibulares. A questãozinha de conta que eu falo de química, ela envolve estequiometria, seja com uma questão de estequiometria, ou de repente é uma entalpia que envolve estequiometria, algum tópico ali. Vai ter a regra de 3. Vai ter a regra de 3. Gente, ó, então, é o mínimo aí que você precisa saber de matemática. Até eu sei regra de 3. Vini, pra galera das humanas, os humanoides, que não gosta dessa parte da conta, você tem questões mais teóricas mesmo, onde o aluno lendo, ele vai conseguir responder sem ter que fazer cálculo? Tem sim, meu amigo. Então, assim, como que eu falo que o vestibular ele é estruturado? Ele costuma ter questões mais fáceis de química, questões intermediárias e as questões um pouco mais desafiadoras para a galera que é de exatas mesmo. Então, para você que é de humanas, para você que tem dificuldade com química, fica tranquilo que vai ter pelo menos ali uma, duas, a depender do vestibular, 3 questões que são mais simples, que vão te ajudar ali, que não são muito complexas. Tá, dessas questões mais simples, quais são os conteúdos que você falaria assim, pô, isso é mais simples e isso aparece na prova da FUVEST? Perfeito, meu amigo Jean. Neste contexto, o que eu falo que é o beabá, assim, eu bato muito nessa tecla, que a gente divide a química em 3 grandes áreas a nível de ensino médio, que é química orgânica, que é a físico-química e a química geral. Tem material que ainda coloca química inorgânica, mas eu prefiro colocar junto com química geral. Em química orgânica é tudo mais ou menos parecido, tudo se mistura ali. Tanto é que quando eu vou ensinar química orgânica, meu aluno, professor, está há um ano aprendendo isso, parece que é a mesma coisa. E o beabá da química orgânica, que não tem como fugir, são as funções oxigenadas. Se você souber as funções oxigenadas, você pelo menos vai responder ali uma perguntinha de química orgânica ou vai te ajudar a responder uma questãozinha de orgânica. Tem muitas questões de orgânica no vestibular que é só você saber a função, Então é um conteúdo meio decoreba, não gosto muito do termo, mas é meio enciclopédico mesmo, tem que saber. E a parte de química geral, aquele comecinho de propriedades gerais da matéria, ponto de fusão, ponto de ebulição, volume de um gás, volume de um líquido, volume de um sólido, sabe? Essa parte de propriedades gerais da matéria também é simples e também aparece. Então, diria para você prestar atenção aí. Tá, e aqueles caras, sabe, que estudaram um átomo? Eu sempre vejo as aulas, né, do Gabarita Gel lá, o Born. Essa galera cai, porque os humanoides, eles se apegam ali, porque como é praticamente uma história, né? Eles torcem para aparecer esse conteúdo. Tem possibilidade? Assim, de fato é um assunto presente no currículo de Química. Se não me engano, a última questão que apareceu com respeito a este assunto foi em 2022 na FUVEST. Vai ter uma questão interdisciplinar, que era uma tirinha dos
dos cientistas que apareciam com sobremesas, com doces para uma janta, e aí Thomson apareceu com o seu famoso pudim de passas. Era até uma questão interdisciplinar. Eu acho que é 2022, mas talvez eu esteja com a memória errada aqui. Mas o fato é, esse assunto não costuma aparecer com muita frequência. Eu não posso mentir para vocês. Ai, gente, que azar, hein? O Humanoides adoraria, né, estudar essa parte e cair, né? Pegar a prova lá e tivesse uma questão dessa. O Vini falou que já apareceu, mas a chance de aparecer de novo é muito menor. E quais seriam as suas apostas aí? Fazendo uma análise das últimas provas, você corrigiu essas provas no Gabaritagel. Se você fizesse um cenário, qual o cenário das 10 questões de química, 9 questões de química, o que pode cair? Perfeito. O que vem aparecendo bastante, meu amigo, a gente pode falar em eletroquímica, e sendo um pouco mais específico, a eletroquímica é uma área muito abrangente. A FUVEST está prezando muito pelo que é palpável, o dia a dia, né? Então aí a gente acaba falando muito de potencial de redução. Então vai cair metal de sacrifício, qual metal reduz, qual metal oxida ali. Caiu nos últimos 2 anos, então eu acho que talvez caia nesse daqui também. É metais. É potencial de redução dentro de eletroquímica. Potencial de redução dentro das aulas de eletroquímica, né? Isso. Outro ponto, a FUVEST gosta bastante de reações orgânicas, só que ela cobra de uma maneira que eu acho muito legal, que ela ensina a reação no vestibular e ela pergunta, tá, foi assim, e agora? E nesse outro caso? Então ela te dá um exemplo e fala, tá, e nesse outro caso? Normalmente é assim. Não caiu no último ano, só que caiu nos últimos 3 ou 4 anos, pelo que eu me lembro de cabeça, então apostaria também em reações orgânicas, certo? Mas você não precisa saber todas, normalmente com conhecimento de orgânica geral você costuma responder. Equilíbrio químico é de praxe, a FUVEST adora equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio químico, importante saber. Um assunto que é muito interdisciplinar, com a própria química em si, que bagunça tudo ali que a gente sabe de química, é pH, escala de pH, pOH, porque pode entrar equilíbrio químico, pode entrar química orgânica, pode entrar química inorgânica, pH, pOH, o que altera o pH, o que altera o pOH, brincar com esses dois aí costuma cair de rodo. Se não me engano, caiu no passado, retrasado, no outro ano ainda, quase mandatório. Uma questão de estequiometria, e por estequiometria pode ser cálculo estequiométrico, pode ser solução, eu coloco no mesmo balaio ali solução mol, alguma coisinha envolvendo a parte de mol também pode ser que caia, coloco tudo dentro de estequiometria. Sabe um assunto quente da FUVEST? Fica ligado. Que é relativamente simples para vocês ficarem atentos, a parte de propriedades gerais da tabela periódica. A FUVEST gosta de propriedades gerais da tabela periódica, então fiquem atentos quanto a isso, belezinha? Fiquem espertos. Caiu em forma de gráfico de uma maneira um pouco com toque FUVEST, por assim dizer, que dá aquele grau de dificuldade no último ano, mas às vezes é a própria tabela mesmo e ele pergunta algo ali com os elementos. O que mais que a gente pode falar? Aquelas paradinhas que você coloca o anal, o que é aquilo mesmo? Aparece? Eu não lembro como que é, eu lembro do cursinho dessa parte. É um show de bola. É nomenclatura de compostos orgânicos. Isso, nomenclatura de compostos orgânicos. Tem chance de aparecer? É o tipo de assunto que eu falo que é assunto tempero, meu amigo. Porque é um assunto relativamente simples. Então, ter uma questão só dele em um vestibular complexo como o da FUVEST é difícil. Porque às vezes para você entender o contexto do exercício, você tem que saber aquela palavra que está ali no meio. Então aí é importante por conta disso. Mas uma questão só desse assunto, aí já é difícil de aparecer. Eu confesso que tenho um pouco de birra com esse assunto, porque eu falo que nós químicos, no dia a dia, a gente mesmo acaba não usando muito daqueles nomes que a gente aprende, porque eles não são muito praticados. Principalmente quando tem número no meio do nome. Então tem algo que chama, por exemplo, butan 2-ol. Como é que eu chego para um comerciante e falo assim, me vê um butan 2-ol? Eles acabam criando nomes populares, né? Mas enfim, tá no currículo, a FUVEST pode cobrar. Mas é o tipo de assunto tempero, tá ali no contexto para te ajudar a entender o exercício. Mas um exercício só disso é difícil de aparecer. E aí tem aquela outra parte que casa muito com a geografia, casa muito com a biologia, que é a parte de inversão térmica, né, de uma química mais ambiental, né, a discussão de camada de ozônio, né, a questão também de solos, química dos solos, né, pode ser que apareça uma questão mais interdisciplinar relacionando o clima, né, essas questões climáticas. O próprio CFC
o clorofluorcarbono, Sim. responsável pela camada de ozônio, né, para a abertura da camada de ozônio. Sim. Perfeito, eu concordo com você, meu amigo. Para quem não sabe, a minha formação original é em Química Ambiental na Unesp. Então é um assunto que eu particularmente tenho muito carinho. E algo que eu vejo muito aluno confundindo nas minhas aulas é buraco na camada de ozônio com aquecimento global. Então confunde os gases do efeito estufa com o CFC, então pergunta quais são os gases que provocam o buraco na camada de ozônio. Aí o aluno vai lá e coloca dióxido de carbono. Não, dióxido de carbono é aquecimento global. O buraco na camada de ozônio é o CFC. E assim, considerando toda a questão ambiental a qual nós estamos passando, né? Talvez seja um tópico em alta agora, né? Para esse próximo ano, porque a qualidade do ar realmente foi lá para baixo. É, questão de combustão, né, por conta das queimadas. Sim. Cara, química tá em tudo, né? Tudo você consegue olhar sobre o olhar da química, né? Sobre essas questões, cara. Cara, show de bola. Ó, o Vini já conseguiu desenhar aí um caminho para você estudar de forma mais assertiva nessa reta final, revisar esses conteúdos. Você viu que a prova da FUVEST é uma prova que ela é palpável, ela tem escala de dificuldade, então tem questões mais fáceis, né? Questões que puxam mais para uma análise teórica, tem aquelas questões de cálculo simples, utilizando a famosa regra de 3. E claro, vai ter questões mais difíceis, porque tem que ter por conta da galera da medicina, galera da psicologia, que as notas de corte têm de ser muito alta, então eles precisam selecionar, colocando uma ou outra questão mais puxada, né? E nas exatas, como física, matemática e química, né? Você tem esse 3, 4 questões que puxa mais. Cara, show de bola, Vini. Galera, o Vini tem um Instagram, lá ele posta um monte de coisa sobre química, sobre estratégia de estudo. Ó, link aqui na descrição. Você também pode seguir lá, o @profvini, né? É Vini_professor. Olha lá, Vini_professor. Fácil, galera. Segue o Vini lá, beleza? Então, ó, segue o Gabarita Gel, tá bombando de conteúdo nessa reta final. Valeu, Vini. Tamo junto, segue lá, gente.